trabalho em nossa sociedade tem uma série de significados e valores: realização pessoal, reconhecimento, status social e, basicamente, subsistência. Sua importância é enorme para cada um de nós. E se formos pensar na quantidade de tempo que dedicamos a ele, essa importância cresce ainda mais. Existem diversos fatores no trabalho que podem causar sofrimento patológico e estresse. A maior parte deles está diretamente ligada à organização do trabalho. O modo como as tarefas são pensadas e distribuídas, o ritmo e a duração da jornada de trabalho, a cobrança, a remuneração paga, o relacionamento com os colegas e chefes. Outros fatores, como a pressão, o envolvimento afetivo, as demissões, os problemas pessoais e as injustiças, também representam riscos à saúde mental do trabalhador. É bom lembrar ainda que as condições de trabalho, como excesso de ruído, má iluminação, temperaturas extremas, condições ergonômicas desfavoráveis, exposição a substâncias tóxicas e poeiras e até mesmo fumo passivo, tudo isso também pode desencadear reações psíquicas. Vai comer não? Tô sem fome, Pedro. Eu tô num desânimo, rapaz. Tudo pra mim tá perdendo a graça, sabe, Pedro? Lembra daquela peladinha que eu jogava no domingo, rapaz? Nem aquilo eu tô jogando mais, parei com tudo. Ih, a coisa tá feia, hein? O negócio tá sério mesmo. Eu tô num estado de amargor que eu chego em casa de noite. Tá pensando que eu durmo, rapaz? Eu não durmo, não. Eu fico olhando pro teto a noite inteira. Não quero conversa com Creonice, não quero conversa com ninguém. Se as crianças ficam brincando, eu saio lá fora e saio esbravejando, gritando com elas todas. A Creonice já me falou. Falou que se o negócio continuar assim, Pedro, ela vai me botar pra correr, rapaz. Vai arrumar um cabo mais calmo. É ruim de arrumar um mais calmo. Se for trabalhador, meu irmão, tá tudo assim, ó. É só pressão. Salário baixo e ainda por cima atrasado. E se a gente reclamar, tá na rua. Será que isso tem jeito? O sofrimento psíquico do trabalhador, ou seja, esses sentimentos de inferioridade, angústia, insegurança, desânimo e desespero, podem causar as mais diversas consequências à saúde: depressão, abuso de substâncias tóxicas, como o álcool, cigarro e as drogas mais pesadas, fadiga crônica, distúrbios de sono, estresse e casos extremos. A origem da psicologia do trabalho remete à cidade italiana de Modena, no ano de 1889, quando Luigi Patrizzi montou um laboratório de estudos da fadiga. Mas foi pelo uso dos testes de inteligência que a psicologia entrou de vez no mundo do trabalho. O uso de testes para a seleção de pessoal surgiu no exército americano durante a Primeira Grande Guerra. Em 1917, o psicólogo Robert Irks, da Universidade de Harvard, foi contratado pelo exército americano para fazer um grande teste de inteligência com os alistados. Mas Irks foi além e propôs que os testes também identificassem as aptidões de cada soldado e oficial. Era a procura do homem certo para o lugar certo, um preceito caro ao mundo do trabalho, mais especificamente ao taylorismo. Olá, tudo bem? Meu nome é Sabrina, sou psicóloga organizacional e eu queria falar um pouquinho do que é a psicologia do trabalho ou psicologia organizacional. Então, na verdade, hoje eu vejo que no mundo como um todo, ela está um pouco desvirtuada do contexto, né? Eu percebo que
a psicologia está muito voltada para a área administrativa. Então, hoje a gente percebe muitas psicólogas atuando dentro da área organizacional, com recrutamento e seleção, com treinamento e desenvolvimento, mas voltado para as questões administrativas. E a essência da psicologia organizacional, que deveria ser um cuidado com o ser humano, com os estresses que acontecem no trabalho, com as frustrações, ou ao contrário, com as suas motivações, fica um pouco de lado. Porque isso nem sempre as empresas enxergam, conseguem perceber um retorno financeiro frente a essas ações que são um pouco mais subjetivas. Minha experiência dentro dessa área, eu comecei atuando como psicóloga organizacional, a gente sempre começa como estagiário, né? E graças a Deus as empresas que eu passei me proporcionaram aprender muito com elas, né? Então eu sempre trabalhei como psicóloga organizacional. Trabalhei muito na área de consultoria, trabalhando com gestão por competência, onde a gente identifica várias questões relacionadas a habilidades, competências do ser humano, que é extremamente importante também. Fui gestora de uma empresa, eu apostei, né, num desafio que me foi proposto num momento da minha vida e acabei sendo gestora de RH de uma empresa e trabalhei muito tempo ali também. Só que chegou um ponto onde eu me deparei também com essa situação de que eu estava mais administradora do que trabalhando como psicóloga com pessoas, que é o meu grande foco, aquilo que eu gosto, né? E hoje então trabalho com o quê? Voltei para a consultoria, trabalho com consultoria, tenho uma empresa de consultoria e trabalho com processos de coaching. Então o coaching está sendo uma vertente ou um braço que está tendo uma gama muito grande de pessoas que vêm buscar. Ao mesmo tempo, as corporações e as organizações estão também buscando desenvolver as suas pessoas, os seus profissionais, através de processos de coaching. E isso vem crescendo consideravelmente atualmente. Quem, como eu, escolhe ir para trabalhar dentro das organizações, quer seja, enfim, como funcionário da organização, quer seja como prestador de serviço, a gente faz uma escolha justamente por atuar nessa mediação entre o trabalhador e a organização. E o nosso grande papel é buscar ações que possam convergir os interesses de um e de outro. Isso, adianto, não é fácil, enfim. Tem questões, muitas vezes até, enfim, epistemológicas que separam, enfim, o patrão e o empregado e o trabalhador, mas o desafio é a gente encontrar até onde é possível chegar e construir linhas de convergência. Eu costumo dizer que o nosso papel é buscar construir relações de reciprocidade, onde ganha o trabalhador e ganha a empresa com o trabalho desse profissional. E aí, para construir essas relações, a gente tem diversas alternativas, mas talvez esse sempre seja o eixo condutor da visão do psicólogo que está dentro das organizações. Eu chegava em casa, não conseguia dormir direito, estava nervoso. A depressão. Pressão, que é muito grande, né? O início de síndrome do pânico. Crescer, né? Em cima, né? das pessoas. Política autoritária, né? Assédio moral. Muitos não estão preparados, não tiveram nenhum tipo de informação para isso, né? Doente, né? Obrigação de estabelecer uma meta. Dando advertência. Você vai ser demitido, você não está cumprindo. A pressão vem em cima deles e eles vêm em cima de nós, né? Ameaçando para mandar embora. Você não é o cara. Nós vamos falar agora sobre 2 casos de professores que se descontrolaram dentro da sala de aula. Ficaram tão nervosos que chegaram a quebrar alguns objetos, né? Um é um professor da 8ª série de uma escola estadual no litoral de São Paulo. E o outro dá aula na Universidade Federal do Espírito Santo. O áudio foi gravado nessa escola por uma aluna dentro da sala de aula.
Essa é a voz de um professor de geografia que se irritou quando uma das estudantes disse que não compraria a apostila que ele pediu. Eu estou de saco cheio da senhora, de tudo que a senhora me aprontou. Eu sou doente. Segundo informações do sindicato, o professor já havia pedido licença por motivos de saúde, mas não foi atendido. Os alunos contam ainda que outra professora ouviu os gritos, tentou acalmar o colega e foi agredida por ele. Ele acabou de ter uma pintura no chão. Ele empurrou ela, eu fui, peguei ela, ajudei ela a levantar. Na hora que eu falei que estava registrado no celular, ele catou a carteira e tacou contra mim. Em Vitória, um professor de jornalismo da Universidade Federal do Espírito Santo fazia um debate com os estudantes. Ficou tão nervoso que jogou o computador contra a classe. Acabou acertando uma aluna. Estava ficando nervoso, eu percebi pela cara dele que estava ficando apreensivo, sem saber o que foi. Aí ele pegou o notebook e jogou. Nos dois casos, os professores destruíram objetos dentro da sala de aula. O de Caraguatatuba quebrou a porta e a mesa. O de Vitória também destruiu a mesa antes de sair da classe. Para essa psicóloga, essa reação extrema de educadores é uma resposta ao estresse do dia a dia. A única explicação é o acúmulo de insatisfações, o acúmulo de pressão, falta de realização. A Secretaria da Educação de São Paulo abriu sindicância para investigar o caso. E o professor de Vitória confirmou a versão dos alunos e disse que vai pedir desculpas. 36 horas sem interrupção, cuidando de recém-nascidos que necessitam de atendimento e atenção especiais. Rafael é técnico em enfermagem e trabalha em um CTI neonatal. Em vez de 1, 2 empregos. E no final de cada semana são 70 horas trabalhadas. Quase nenhum descanso e pouquíssimo tempo para a vida social. Como é que a neném passou? Passou bem, passou tranquilo, aceitou bem a dieta. Diurese fez presente. E agora, vai descansar? Ah, meu sonho. Tô indo, segunda rotina, tô indo pro outro agora. For another day. Para interromper essa rotina acelerada, nós decidimos dar um presente ao Rafael. Algumas horas bem relaxantes só para ele. Não que isso faça parte de um tratamento. É só um caminho para ele começar a repensar essa relação com o trabalho. Mas vai depender muito mais de você, viu, Rafael? No sun will shine in my day today. No sun will shine. Nós o trouxemos até este spa. Primeiro, um revigorante escalda-pés. Depois, massagens e tratamentos. Foi durante esse momento relaxante que eu pude conhecer um pouco mais da história do técnico em enfermagem, que há 2 anos conheceu o lado doentio de se dedicar demais ao trabalho. Eu fui abandonando a vida social, as coisas boas. Assim, meio que foi deixar de lado. Meus amigos até eles brincavam que me ligavam chamando para sair para fazer alguma coisa, eu nunca podia, porque eu sempre estava trabalhando, E era isso. Deixava até coisas de família um pouco de lado. Trabalho, então, para você estava sempre em primeiro lugar? Sim, Eu tinha que me preocupar em trabalho, na época. Quando que você notou que o trabalho estava te fazendo mal? As coisas vão aparecendo aos poucos, Os sintomas, só que a gente ou percebe ou deixa para lá, vai empurrando, a gente vai sentindo um cansaço a mais, um estresse a mais, um nervosismo a mais, até um dia que estoura e você não aguenta mais. Rafael sabe do que está falando. Diferente da serenidade em que ele se encontra agora, no auge do estresse, no ambiente de trabalho, foi impossível conter a explosão. Na hora, foi uma crise de choro incontrolável, sabe? E meio que sem sentido, assim, sabe? Você sabia que era do cansaço e do estresse. Eu perdi um pouco do controle de mim mesmo, assim. Eu ficava inquieto no momento. Do mesmo tempo que eu estava aqui, eu já estava em outro lugar. Muito ansioso. Extremamente ansioso. Terapias, 6 meses de antidepressivos e calmantes, 60 dias afastado do trabalho foram as indicações médicas.
Mas Rafael tem consciência de que depende muito mais dele não viver outros episódios como aquele. E ainda mais a gente profissional da saúde, a gente está acostumado a cuidar da cabeça para baixo. A gente nunca imagina que a cabeça, vai acontecer alguma coisa com a cabeça, que a cabeça vai adoecer, que ela também precisa de ajuda, né? E quem comanda o resto do corpo é a cabeça. E a cabeça, se não estiver legal, o resto não funciona. Eu levava muito os problemas do trabalho para dentro de casa. Eu sonhava com o trabalho, sabe? Na hora de dormir, eu ficava guardado, aquela coisa na cabeça, a rotina do trabalho. Hoje eu faço de tudo para sair de lá e esquecer. Se eu tiver que fazer alguma coisa, passar em algum lugar antes para mudar o foco, é isso que eu faço. Encontro meus amigos. Esse pouco tempo que você ficou aqui dentro, já deu para reavaliar um pouco dessa sua relação com o trabalho, dessa sua entrega? Será que doar alguns minutos do seu dia para você? Nossa, demais a conta. A gente precisa de um momento para a gente mesmo. Para a gente pensar, para a gente relaxar, para descansar. Né? Então já está vendo uma nova postura para sua vida. Sim. Eu sou Eliana Aparecida da Silva Pintor, sou psicóloga aqui no Centro de Referência de Saúde do Trabalhador de Diadema. O Centro de Referência, ele é uma política federal, né? Ele vem a partir até da Constituição, que aqui no município foi assumida a partir de 95. Os trabalhadores chegam aqui encaminhados por sindicatos, pela rede de saúde pública, por outros trabalhadores, inclusive a nossa maior demanda é por outros trabalhadores mesmo. Quem é atendido recomenda, né? E eles vêm buscando identificar a sua doença com o trabalho. É uma equipe de médico, assistente social, fonoaudióloga, engenheiro do trabalho, técnico de segurança, enfermeira, voltado para a questão da doença ocupacional. Então, acho que o medo mais primitivo que a gente tem é o medo de cair para sempre. E quando o trabalhador chega aqui, geralmente ele está um pouco nessa condição, né? Ele se sente totalmente desamparado. Ele não sabe por onde ele vai começar. Ele está desvalido, né? O que ele tem é a força de trabalho e ele já não tem mais a força de trabalho, vamos dizer assim, né? O atendimento psicológico, ele traz uma forma de que você possa lidar não só com os seus problemas no trabalho, como também os pessoais. Ele vai buscar aonde esses dois pontos eles convergem para que está ocorrendo aquele problema com o funcionário, com o trabalhador. O que você tem, que você está trazendo da sua vida pessoal e o que você está trazendo de violência organizacional. Aqui tem um grupo que se chama grupo de acolhimento. A pessoa chega na recepção, coloca o que ela está querendo aqui do nosso serviço e quando a gente percebe então que é uma possibilidade de ser uma doença do trabalho, insere num grupo que é um grupo de chegada, né? Um grupo que a gente acolhe o trabalhador, que é feito pela assistente social, por um médico, por uma auxiliar administrativa e que eles tentam então compreender o que está trazendo as pessoas ali, fazer a ligação dessa doença com o trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, um vai se apresentar para o outro. Falar o nome, onde trabalha. Bom, você é casado, a gente está falando aqui de uma doença invisível. Se vocês entram ali, eu não falo para vocês que é um grupo de doentes, talvez vocês não soubessem que alguém ali está doente. Então, eles enfrentam essa batalha junto ao INSS, junto à família, junto aos familiares. Mas como você está doente? Eu não estou vendo nada, né? Tem gente jovem, tem gente de todas as idades, vocês estão vendo ali. Então, chegar no grupo e alguém reconhecer o seu sofrimento, entender o que você está falando e fazer coro com o que você diz, já provoca um efeito terapêutico. Então, talvez a nossa função aqui é facilitar isso, não é o que a gente vai dar para eles, é o que eles vão dar entre si. De maneira geral, a psicologia se especializou em trabalhar em grupos interdisciplinares. E na relação com o trabalho e com as organizações não é diferente. E na parceria com profissionais de outras áreas, a psicologia entra com sua escuta diferenciada, explorando aspectos que passam ao largo da medicina, do direito ou da economia, por exemplo. O que é o coaching? O coaching é um processo de começo, meio e fim que visa o sucesso.
O processo de coaching cria um poderosíssimo ajuste de habilidades que nos permite entrar em ação para realizar nossos sonhos. O coach atuará ao seu lado, mostrando ferramentas para que você seja capaz de enfrentar e superar todos os desafios. Diferenciais do coaching: enfoca na conquista de resultados. Não se atém às causas dos problemas, mas em como superá-los. Mede os resultados atingidos de forma concreta e tangível. Propõe uma jornada de aprendizagem e autoconhecimento para atingir seus objetivos. O que é o coach? Coach é um profissional com base teórica sólida sobre comportamento humano e sabe lidar com todas as formas de construção de pensamentos e ações de uma pessoa que está em busca de crescimento pessoal e profissional. Áreas de atuação: pessoal, carreira, finanças, saúde, negócios, esportes e relacionamentos. Benefícios e vantagens: aumente a sua performance, resolva seus problemas e realize seus sonhos. Acesse poderosos recursos emocionais. Melhore a sua capacidade para produzir resultados. Desenvolva autoconfiança, autoestima, segurança e motivação. O trabalho dignifica, alegra e muitas vezes adoece o homem. Em um lugar como São Paulo, onde trabalhar é quase sinônimo de viver, esse estilo de vida faz com que as tensões e conflitos aumentem de maneira exponencial. A psicologia deve estar atenta a isto e deve estar preparada para se adaptar aos novos tempos, que nunca param de chegar. Porque o que contamos aqui foi um pouco da história da psicologia organizacional e do trabalho, mas uma história que não para aqui.